Um Boeing 737 está se aproximando de uma pista coberta de neve em Chicago. Ambos os pilotos estão cientes das condições complicadas no solo e esperam um pouso em pista escorregadia. Ao tocarem o solo, eles acionam os freios, mas para o horror deles, percebem que nada está acontecendo. A aeronave não está desacelerando. O que está acontecendo? Fique ligado. Na tarde de 8 de dezembro de 2005, dois pilotos da Southwest Airlines estavam concentrados analisando no material de briefing. Eles estavam escalados juntos para 3 voos naquele dia, e o tempo lá fora estava absolutamente horrível. O primeiro trecho do voo deles os levaria de Baltimore até o aeroporto Midway de Chicago. E em Chicago, era esperada uma área de nevasca intensa durante a tarde e a noite. Essa nevasca poderia, potencialmente, levar a procedimentos de baixa visibilidade em Chicago e também a pistas bastante escorregadias. Então, os pilotos precisavam ter muito cuidado com a quantidade de combustível que iriam levar. Eles decidiram, por fim, definir 2 aeroportos alternativos para que, mesmo que o tempo não melhorasse em Chicago, eles soubessem que poderiam ir pelo menos para o mais distante desses 2 alternativos. E além disso, eles levaram 90 minutos de combustível extra para que pudessem entrar numa órbita de espera, caso fosse necessário limpar a neve em Chicago. Ambos os pilotos que vão operar esse voo são muito experientes. O comandante tem 59 anos, possui quase 15 mil horas de voo totais, e das quais ele já operou 4.500 horas no Boeing 737 que eles vão operar nesse voo. Antes de ingressar na Southwest, ele trabalhou por 26 anos na Força Aérea dos Estados Unidos. Ele estava acompanhado por um copiloto de 34 anos que tinha 8.500 horas de voo totais, 2.000 horas no Boeing 737, e antes disso, ele atuou como comandante no Saab 340 por várias milhares de horas. Assim que os pilotos terminaram a preparação pré-voo, eles saíram, fizeram o briefing com os 3 comissários de bordo com quem iriam operar juntos, e então seguiram para a aeronave e começaram o embarque dos 103 passageiros que estavam programados para esse voo com destino a Chicago. Agora, o tempo em Baltimore também estava realmente muito ruim, o que levou a muitos atrasos antes que a aeronave pudesse começar o pushback. E durante esses atrasos em solo, o comandante fez a preparação para a decolagem. Ele seria o piloto nos controles neste voo, e, enquanto aguardavam, começaram a discutir esse novo procedimento que a Southwest estava prestes a implementar. Esse novo procedimento tinha a ver com o sistema de auto-brake instalado no 737-700 que eles iriam voar. E o sistema de auto-brake é exatamente o que o nome sugere. É um sistema que aplica automaticamente os freios e proporciona uma taxa de desaceleração constante à aeronave. Ele é controlado por um seletor que pode ser ajustado para RTO, que significa decolagem rejeitada. Nessa configuração, ele ajudará os pilotos a aplicar a frenagem máxima, caso decidam rejeitar a decolagem, e depois pode ser ajustado para 4 diferentes configurações de pouso: 1, 2, 3 ou máximo. Esse sistema sempre esteve disponível no 737-700, mas, até então, não havia sido utilizado para pouso na Southwest. E o motivo disso era porque eles operavam alguns modelos anteriores do 737 que não possuíam esse recurso. E como eles queriam manter a conformidade nos procedimentos dos pilotos em cada um desses tipos de 737, não haviam utilizado o sistema. Mas agora, toda a frota estava equipada com esse sistema. Então era hora de implementar o uso dele, e a implementação desse novo procedimento já havia sido adiada várias vezes pela empresa. Na verdade, sem o conhecimento dos pilotos naquele dia, a implementação havia sido adiada mais uma vez. Mas os pilotos que iriam operar esse voo estavam convencidos de que, naquela data, começariam a usar o novo procedimento do auto-brake. O atraso em solo continuou aumentando até que acabou chegando a quase 2 horas. Às 17 horas e 58, os pilotos finalmente receberam autorização para o pushback dos seus portões. Eles realizaram o pushback, acionaram os motores e começaram a taxiar para a decolagem a partir do portão 2.8 em Baltimore. A aeronave decolou normalmente, subiu inicialmente para 33 mil pés e, em seguida, recebeu autorização para subir até a altitude final de cruzeiro de 39 mil pés. Assim que a tripulação entrou em cruzeiro, eles quase imediatamente começaram a receber informações meteorológicas pelo sistema ACARS para a chegada em Chicago Midway. O tempo estava, como esperado, realmente muito ruim, com vento de superfície de 090 graus a 10 nós, 800 metros de visibilidade sob neve intensa e nevoeiro congelante, e temperatura de menos 4 graus. Além das informações meteorológicas, eles também receberam um relatório sobre o estado da pista, ou seja, as condições que poderiam esperar na pista ao pousar. Esse relatório trazia informações mistas, informando que a ação de frenagem esperada era razoável na primeira metade da pista e ruim na segunda metade. Esse relatório foi fornecido tanto por aeronaves que pousaram e deram sua avaliação,
quanto pelas equipes que estavam limpando a pista e realizando medições de frenagem. É muito importante que os pilotos estejam cientes do estado da pista, da ação de frenagem na pista em que estão prestes a pousar. Não só porque é importante saber se você realmente pode parar na pista disponível, mas também porque isso vai afetar a quantidade de vento de través e vento de cauda que você pode aceitar. Agora, você provavelmente vai se perguntar: vento de cauda. Quem vai pousar uma aeronave numa pista escorregadia com vento de cauda? Por que não simplesmente dar a volta e pousar na direção oposta, onde você teria vento de proa? E essa seria uma ótima pergunta. Mas o problema que existia em Chicago Midway era que eles tinham aproximações ILS em ambas as direções, tanto para a pista 31 central quanto para a pista 13 central. Mas o problema era que o requisito de visibilidade necessário para a pista 13 central era um pouco maior do que na outra direção. E com o tipo de condições meteorológicas que eles estavam enfrentando nesse dia, a visibilidade não era suficiente para realmente fazer o ILS pela pista 13, que teria um componente de vento de proa. Então eles foram obrigados, se fossem fazer uma aproximação em Midway, teriam que fazê-la pela pista 31 central. Ambos os pilotos começaram a analisar isso e perceberam que teriam um vento de cauda de aproximadamente 8 nós. Agora, no manual da Southwest, eles estavam autorizados a pousar numa pista com até 10 nós de vento de cauda, desde que conseguissem pousar dentro do comprimento disponível da pista. Isso só era permitido a menos que a pista apresentasse ação de frenagem ruim. Se a ação de frenagem fosse ruim, a limitação era de 5 nós. Os pilotos discutiram isso, não ficaram muito satisfeitos, mas a forma como eles raciocinaram foi que, bem, a primeira parte da pista tem condição razoável e a segunda parte está ruim. E como havia uma mistura de diferentes condições de frenagem, provavelmente podemos aceitar 10 nós de vento de cauda. Precisamos que toda a pista esteja ruim para que a limitação de 5 nós de vento de cauda se aplique. Se eles tivessem consultado o manual, teriam notado que o manual de desempenho da Southwest, na verdade, dizia que eles precisavam usar o valor mais conservador, que nesse caso era ruim. E se houvesse relato de condição ruim de frenagem em qualquer parte da pista, a restrição de 5 nós de vento de cauda se aplicava. Depois que a tripulação decidiu que estava autorizada a usar 10 nós de vento de cauda, eles precisavam fazer um cálculo para verificar se realmente conseguiriam parar a aeronave dentro da distância disponível da pista. E para isso, eles usaram um computador que ficava guardado atrás do assento do comandante, chamado OPC, um computador de desempenho de bordo. Esse computador utilizava dados de desempenho da Boeing e de algumas outras fontes também, juntamente com os parâmetros inseridos pela tripulação. Por exemplo, a condição de frenagem, os componentes do vento, a pressão, a temperatura e assim por diante. E então, ele fornecia a distância de pista que eles precisariam para parar. E aqui, chegamos a uma parte realmente crucial deste acidente, porque em 2005, a FAA ainda não havia exigido que os operadores, as companhias aéreas, fizessem um cálculo de desempenho em voo antes do pouso. Eles eram obrigados a fazer um cálculo de desempenho para garantir que poderiam pousar antes da decolagem. Mais uma vez no ar, cabia a cada operador fazer um cálculo de desempenho. E como não havia regras definidas sobre como fazer isso, cada operador fazia de um jeito diferente. E alguns operadores, na verdade, nem faziam, o que eu acho incrível. No caso da Southwest Airlines, eles criaram essa ferramenta OPC, mas não usaram apenas os dados de desempenho da Boeing. Eles, na verdade, usaram também alguns dados de desempenho de terceiros, que acabaram sendo menos conservadores do que os dados da Boeing. Além disso, esse computador também limitava a quantidade de vento de cauda que podia ser usada durante o cálculo quando a ação de frenagem era reportada como ruim, para 5 nós. Então, quando os pilotos inseriram 8 nós de vento de cauda no computador, o computador automaticamente reduziu para 5 nós, porque esse era o máximo de vento de cauda permitido em condição de frenagem ruim. No entanto, isso provavelmente não foi percebido pela tripulação. Por quê? Quando a tripulação fez esse cálculo, eles concluíram que, com condição de frenagem ruim, conseguiriam parar a aeronave dentro da pista disponível, mas sobrariam apenas 12 metros até o final da pista. Isso deixou ambos os pilotos muito desconfortáveis, mas eles começaram a discutir e concordaram que, como a primeira parte da pista estava razoável e a segunda parte estava ruim, isso significava que, ao fazer o cálculo considerando toda a pista como ruim, eles estavam tendo uma pequena margem de segurança. E além disso, os modelos anteriores do Boeing 737, na frota da Southwest, não utilizavam o reversor de empuxo como parte dos cálculos de pouso. Isso significava que o reversor de empuxo, se fosse utilizado, era basicamente um recurso extra, então os cálculos de desempenho que eles obtinham eram sempre conservadores, porque eles sempre tinham o reversor, que iria diminuir ainda mais a distância de pouso. O problema, porém,
era que no Boeing 737-700, o cálculo de desempenho realmente incluía o uso do reversor de empuxo, mas isso não havia sido comunicado adequadamente às tripulações. E isso foi demonstrado por várias entrevistas com outras tripulações da Southwest após esse incidente. Então é muito provável que esses pilotos realmente pensassem que, sim, só temos 12 metros de sobra, mas também temos o reversor de empuxo, então isso vai nos dar uma margem extra para parar. Agora, antes de entrarmos na sequência do acidente deste voo, eu só quero compartilhar uma breve mensagem do meu patrocinador, que torna possível eu fazer esse tipo de vídeo para vocês. Se você, assim como eu, adora um bom documentário, precisa conhecer o patrocinador de hoje, que é o Curiosity Stream. Curiosity Stream é um serviço de streaming por assinatura de alta qualidade, com milhares de títulos de alguns dos melhores cineastas do mundo. É literalmente a Netflix para nerds, a Hulu para apaixonados por história ou a Disney Plus para o cientista que existe em nós. Curiosity Stream lança uma série de novos programas toda semana, incluindo alguns originais exclusivos que você só encontra lá. Recentemente, comecei a acompanhar uma ótima série chamada Engineering the Future, onde você acompanha pioneiros da engenharia e como eles acreditam que podemos criar um futuro melhor por meio da tecnologia. É realmente fascinante. Agora, o mais incrível aqui é que a Curiosity Stream é extremamente acessível. Custa apenas $20 por ano para o público em geral. Mas para você, que acompanha o meu canal, e usar o link na descrição aqui embaixo, que é curiositystream.com/mentorpilot, e usar o código de cupom MentorPilot, você ganha mais 25% de desconto nesse valor, reduzindo para apenas $14,99 por ano. Isso dá $1,25 por mês, o que é incrível. Agora, de volta ao vídeo. Vamos falar um pouco sobre o aeroporto Midway de Chicago. O aeroporto tinha 5 pistas operacionais no momento do acidente. 2 das pistas eram paralelas, orientadas na direção 040 graus e na direção oposta 220 graus. E 3 pistas paralelas na direção de 130 graus e 310 graus. A pista em que essa tripulação estava se preparando para pousar era a pista central, voltada para 310 graus. Agora, o problema que o aeroporto Midway tinha era que ele foi construído basicamente dentro de um quadrado, e fora do perímetro do aeroporto havia muitas casas e rodovias. Isso significava que a área de segurança normal da pista, que deveria se estender por cerca de 1.000 pés, além de qualquer uma das pistas ativas, não podia ser implementada. Em vez disso, eles conseguiram uma exceção, e a área de segurança da pista tinha apenas 82 pés. Mas a FAA havia pedido ao aeroporto, durante os anos que antecederam o acidente, que verificasse se havia alguma alternativa área de segurança da pista que pudesse ser implementada. E eles começaram a analisar um sistema chamado EMAS, que significa Sistema de Material de Engenharia para a Parada de Aeronaves. Isso é basicamente um tipo de material de concreto que colapsa quando uma aeronave passa por cima dele. E como ele está colapsando, começará a criar muita força de frenagem nas rodas. Então, ele potencialmente vai parar uma aeronave muito mais rápido do que se ela estivesse rolando em solo normal. Às 18h05, a aeronave iniciou sua descida em direção ao aeroporto Midway, de Chicago. Durante a descida, os pilotos estavam discutindo as condições da pista, e é bastante óbvio que eles não estavam realmente satisfeitos com isso. Eles também estavam discutindo se era prudente ou não começar a usar o sistema de auto-brake pela primeira vez em condições como essas. Mas o comandante acabou dizendo: sim, nós vamos fazer isso, mas eu vou monitorar o sistema bem de perto. E se não funcionar do jeito que eu gosto, eu mesmo vou aplicar a frenagem manual máxima. Às 18h33, a aeronave recebeu autorização para descer até 10.000 pés e também foi autorizada a entrar numa órbita de espera, porque havia uma limpeza de neve acontecendo na pista. Quando a aeronave entrou na órbita de espera, a tripulação recebeu as últimas informações meteorológicas e as condições da pista, e estavam bem semelhantes ao que já tinham recebido. O vento de cauda ainda era de 8 nós, então os cálculos de pouso que eles já tinham feito continuavam precisos, e a tripulação se sentiu confiante para continuar com a aproximação. Agora, antes de entrarmos na aproximação e no pouso, eu só quero parar aqui e explicar para vocês as 3 fases diferentes que todos os pilotos precisam acertar para que um pouso bem-sucedido aconteça. A primeira fase é, na verdade, a fase de aproximação. É nessa fase que entramos. Precisamos estar estabilizados. Isso significa que a aeronave precisa estar na configuração correta, precisamos estar na velocidade correta, precisamos estar na trajetória correta e precisamos ter todos os nossos checklists completos. Isso porque é muito importante para nós termos todos esses parâmetros ajustados para que possamos continuar monitorando a aeronave enquanto estamos na aproximação de forma estável, para que possamos ver que a próxima fase do pouso será bem-sucedida. A segunda fase é o pouso, certo? Isso significa que a aeronave
cruza a cabeceira da pista a aproximadamente 50 pés, e então, de acordo com a FAA, temos entre 1.000 e 1.500 pés de distância aérea. Então, sobrevoamos a primeira parte da pista para que a aeronave toque exatamente nas marcações da zona de toque. Idealmente, esse é o ponto ideal, e o toque pode acontecer um pouco antes ou um pouco depois, mas precisamos fazer com que a aeronave toque dentro dessa zona. E isso é importante porque precisamos entrar na terceira fase do pouso, que é a fase de parada. Agora, desde que as duas primeiras fases tenham sido bem-sucedidas, tocamos onde deveríamos, na marcação da zona de toque. Então, a próxima parte é fazer a aeronave parar. E fazemos isso com a ajuda dos nossos freios, dos nossos spoilers nas asas. Os spoilers devem se levantar para eliminar toda a sustentação das asas, fazendo com que todo o peso da aeronave desça sobre os freios. Isso significa que, ao aplicarmos a frenagem máxima, ou tanta frenagem quanto for necessária, conseguimos o máximo de eficiência dos nossos freios. E assim que o trem de pouso principal toca a pista, devemos acionar os reversores de empuxo. Fazemos isso com algumas alavancas na frente das nossas alavancas de empuxo. Agora, o modo como os reversores de empuxo funcionam é que, ao selecioná-los, isso inicia a sequência de destravamento das carenagens dos reversores de empuxo. Então, no caso do 737, isso significa que algumas portas vão se mover para trás, e essas portas bloqueadoras vão redirecionar o fluxo do ventilador dos motores para fora e para frente. É isso que realmente gera força oposta, que nos dá desaceleração, mas leva um tempo desde o momento em que você seleciona os reversores de empuxo até que essa sequência inicial seja concluída. E durante esse tempo, você não pode continuar selecionando mais reverso de empuxo porque o mecanismo ainda não está pronto. Uma vez que os reversores de empuxo estejam posicionados, então você pode selecionar o quanto de reverso de empuxo precisar, até um máximo de cerca de 82% de N1. Se tudo isso for feito corretamente, ou seja, você toca na pista, os spoilers são acionados, os reversores de empuxo são selecionados até o ponto de intertravamento. Você começa a frear, seja com sistema de freio automático ou com frenagem manual, se necessário, e então seleciona rapidamente o máximo de reverso de empuxo. Assim você obtém a desaceleração mais eficiente da aeronave. Agora, eu mencionei que você precisa ser relativamente rápido ao selecionar os reversores de empuxo. E o motivo para isso é que, quando uma aeronave está numa aproximação, os motores utilizam algo chamado marcha lenta de aproximação. Isso significa que a marcha lenta dos motores é relativamente alta. Mas cerca de 5 segundos após o toque na pista, a lógica muda de marcha lenta de aproximação para marcha lenta em solo, onde o N1 do motor pode reduzir para um valor muito mais baixo. E se você não tiver selecionado os reversores de empuxo inicialmente, então os motores podem reduzir para esse valor mais baixo. E quando você os aciona, não vai levar apenas os segundos necessários para que as mangas dos reversores de empuxo destravem, mas também vai demorar muito mais tempo para que os motores acelerem novamente até atingir o empuxo reverso máximo. E é muito importante lembrar disso. Quando se trata dos freios da aeronave, eles funcionam de maneira muito semelhante aos de um carro moderno, o que significa que existe um sistema anti-travamento conectado a cada roda individualmente. Isso significa que, à medida que os pilotos ou o sistema de freio automático aplicam pressão nos freios, o sistema anti-travamento vai sentir se as rodas começam ou não a travar. E se houver uma indicação de que elas começam a travar, ou seja, começam a parar, então a pressão do freio será automaticamente liberada naquela roda até que ela volte a girar. E então, a pressão do freio será reaplicada. Dessa forma, proporcionando a frenagem mais eficiente possível. O problema, é claro, acontece quando você tem uma condição de frenagem tão ruim que assim que qualquer tipo de pressão é aplicada aos freios, as rodas começam a travar. Nesse caso, você pode praticamente não conseguir nenhuma frenagem pelas rodas e a única coisa que está parando a aeronave é o arrasto da própria aeronave junto com os reversores de empuxo. Às 18h54, o voo 1248 da Southwest começa a receber suas vetorações finais para a aproximação ILS na pista 31 Central. Os pilotos começam a estender os flaps conforme os procedimentos normais, começam a reduzir a velocidade da aeronave e, eventualmente, recebem autorização para interceptar o ILS. Quando estão estabelecidos no localizador, recebem as informações atualizadas sobre a ação de frenagem, que continuam como antes, razoável no início da pista e ruim em direção ao final. Eles também receberam uma atualização do vento de 110 graus a 11 nós, que é basicamente o mesmo tipo de vento de cauda que eles tinham durante seus cálculos. E então, continuam descendo ao longo da rampa de planeio. Eles são transferidos para o controlador da torre de Midway, e assim que fazem o contato com o controlador da torre,
A aeronave está totalmente estabilizada na velocidade, com a checklist completa e pronta para o pouso. Às 19 horas, 12 minutos e 28 segundos, a aeronave toca o solo exatamente onde deveria, nas marcações da zona de toque, a uma velocidade de cerca de 4 nós. O pouso foi bastante firme e, imediatamente após o toque da aeronave, o comandante alcança os reversores de empuxo, os aciona e tenta puxá-los para trás para obter o máximo de reverso. Mas eles inicialmente ficam um pouco travadas, provavelmente pelo motivo que expliquei antes, de que leva um tempo para as mangas dos reversores de empuxo realmente entrarem na posição. De qualquer forma, enquanto ele faz isso, ele está focando sua atenção na frenagem. Porque, lembre-se, eles selecionaram o Auto Brake Max, e essa é a primeira vez que eles usam o sistema de Auto Brake. Então ele está na expectativa, observando e acompanhando o que o sistema está fazendo. E inicialmente, ele diz que consegue sentir o sistema anti-skid funcionando enquanto ele entra e sai de operação. E então, parece que não aplica mais nenhuma frenagem, e ambos os pilotos dizem que sentem como se a aeronave estivesse acelerando pela pista. Provavelmente, eles na verdade não estão acelerando. É que a falta de desaceleração ou uma diminuição na taxa de desaceleração às vezes pode ser sentida como uma aceleração. De qualquer forma, o comandante agora está focado em aplicar a máxima frenagem manual e tentar parar a aeronave. Mas enquanto faz isso, ele esqueceu completamente dos reversores de empuxo. O copiloto também percebeu a diminuição da desaceleração e está olhando para o comandante e diz: Você está pisando aí? Você está pisando nos freios? E então, ele olha para baixo e percebe que os reversores de empuxo ainda estão em marcha lenta. Ele se inclina, retira a mão do comandante dos reversores de empuxo e seleciona empuxo reverso máximo. Isso acontece cerca de 18 segundos após o toque na pista, o que é muito tempo durante um pouso numa pista escorregadia. Agora, ambos os pilotos estão aplicando frenagem manual máxima, mas o comandante percebe que isso não será suficiente. Ele exclama: Não vai dar, cara! E, tudo bem, mantém reto. Enquanto a aeronave continua além do final da pista a uma velocidade de cerca de 53 nós. A aeronave agora segue pela área de segurança muito curta, depois atravessa uma barreira contra jato e uma antena de navegação, passa por uma estrada perimetral do aeroporto e então ultrapassa a cerca perimetral do aeroporto, antes de chegar a uma rodovia muito movimentada fora da área do aeroporto. Infelizmente, nessa rodovia há uma família viajando em um carro, no sentido norte, que colide com a aeronave enquanto ela está parando na rodovia. Assim que a aeronave para completamente, a tripulação inicia uma evacuação de emergência, e todos os tripulantes e passageiros conseguem escapar da aeronave. Infelizmente, dentro do carro que foi atingido pela aeronave, uma criança pequena morre e um dos adultos que viajava fica gravemente ferido. A investigação sobre esse acidente chegou a algumas conclusões realmente interessantes. Em primeiro lugar, foi constatado que a tripulação não deveria ter iniciado a aproximação, considerando que a ação de frenagem foi reportada como ruim em parte da pista, e que eles só poderiam aceitar até 5 nós de vento de cauda nessas condições. Também foi constatado que é provável que o comandante tenha se distraído com o uso do sistema de auto-brake, o que fez com que ele se esquecesse de continuar a acionar os reversores de empuxo após terem sido ativados. Se, em vez disso, os reversores de empuxo tivessem sido imediatamente acionados para o máximo de reverso, em vez de esperar aqueles 18 segundos e mantidos até que a parada estivesse assegurada, cálculos posteriores mostraram que a aeronave teria conseguido parar dentro da distância disponível da pista. Também parecia haver uma falta geral de treinamento em relação aos procedimentos para a redução repentina do vento dentro da Southwest Airlines na época. Por quê? Quando foram entrevistados, muitos dos pilotos indicaram que não sabiam que era necessário usar o tipo de ação de frenagem mais limitante para calcular o valor máximo de vento de cauda que pode ser utilizado, e também que muitos deles não sabiam que o Boeing 737-700, na verdade, já tinha o crédito do reversor de empuxo incluído no cálculo de desempenho da distância de pouso. Mais provavelmente, o aspecto mais chamativo de toda essa investigação foi o fato de que a FAA não havia exigido que todos os operadores fizessem um cálculo adequado do desempenho de pouso ainda em voo. Esse incidente levou a FAA enviar uma recomendação para a indústria de que todos precisavam fazer esse cálculo e que deveriam adicionar uma margem de segurança de 15% nesse cálculo. Também foi recomendado ao aeroporto de Chicago Midway implementar o sistema EMS, o Sistema de Material de Parada de Emergência. E alguns cálculos feitos após o acidente indicaram que, se o EMS estivesse instalado na área de segurança limitada que estava disponível, isso teria sido suficiente para parar a aeronave, mesmo quando ela saiu da pista a 53 nós. No final de cada vídeo, eu sempre costumo dizer que esse acidente tornou a indústria da aviação mais segura. E isso também vale para este acidente. No entanto,
Saídas de pista são um dos poucos tipos de acidente que, na verdade, estão piorando. Estamos tendo mais saídas de pista cada ano do que tínhamos antes. E isso só mostra que nós, como pilotos, precisamos ser muito cuidadosos e atentos às ameaças quando se trata de pouso, especialmente em pistas escorregadias ou com vento de cauda. Precisamos fazer avaliações adequadas das pistas antes do pouso. Precisamos estar atentos às ameaças nas 3 diferentes fases do pouso. E precisamos ser conservadores ao entrar em qualquer tipo de pista para garantir que conseguiremos parar a aeronave antes do final da pista. Agora, gestão de ameaças e liderança é algo que eu ensino nos cursos que comecei a ministrar. E se você tiver interesse em participar de um desses cursos futuramente, acesse mentorpilot.com e cadastre seu e-mail. Eu adoraria te ver em um dos meus próximos cursos. Agora, assista a este vídeo a seguir, que é uma história realmente maluca e que eu acho que você vai gostar. Espero que você já tenha se inscrito no meu novo canal, Mentor Now, onde eu abordo temas mais atuais que aconteceram, e se você quiser apoiar o trabalho que faço no canal, considere fazer parte da minha querida família do Patreon ou comprar algum produto oficial. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.